Muito bem, então, oficialmente gravando, vamos dar início ao nosso nono encontro de Valuation, o caminho do holder da Liga do Mercado Financeiro da Universidade Federal de Santa Maria. Né? Vou começar a compartilhar a tela. Bom, então, o tema da aula de hoje, nossa, aqui como aula 10, né? Não é, eu falei que era a aula 9, na verdade é a aula 10 de 12, então temos mais uma de conteúdo e a última de seminário, né, apresentando o trabalho de vocês. E o tema de hoje é modelo de desconto de dividendos e também a comparação desse modelo com o fluxo de caixa livre do acionista e o livre das empresas que a gente vem trabalhando nas 9 aulas anteriores. Tá? Bom, então isso faz parte do capítulo 13, 14 e 15 do Damodar. Ele, se a gente observar aqui, né, ele não aparece nas aulas gravadas disponíveis no YouTube do Damodar, né, mas estão presentes no capítulo, aqui dá um gap, ó, ele salta do 12 depois para 31 e para 16, né, mas a gente acaba abordando esses dois temas aqui, né, de value enhancement, que seria aprimoramento do valor, né, e também pontos nos is aqui, né, Loss End Evaluation, no capítulo 16 e 31, a gente trata na próxima aula. Então, hoje, sozinho, caneta, eu abordo 3 capítulos, eu acho muito relevantes também, 13, 14 e 15 da Modar, que trata exatamente sobre a comparação do modelo de dividendos e o Free Cash Flow to Equity e o Free Cash Flow to Farm. Então, o capítulo 13, ele trata do modelo de desconto de dividendos. Também é bastante usado na literatura. Nesse capítulo 13, ele começa apresentando um modelo geral de desconto de dividendos, em que ele trata, né, o modelo como uma perpetuidade. Então, qual a diferença em relação às anteriores? Aqui a gente quer saber o valor intrínseco, o valor intrínseco da empresa, né? Saber qual é. E aí eu tenho como fluxo de caixa, nesse modelo, uma série até infinito. Então, isso aqui vai até infinito, esse meu fluxo de caixa. Então, daria algo constante, assim, dessa forma, que eu tenho que trazer para valor presente. A qual a diferença? Em vez do meu free cash flow, né, meu fluxo de caixa, eu vou considerar dividendos por ação, né, ou per stock, como está aqui sendo colocado. E o custo que a gente utiliza é o custo de capital. Esse seria o modelo geral. Tá? O problema nesse modelo geral é que a gente não sabe, né? Não tem como calcular o infinito, certo? Então, na verdade, tem. Eu até poderia ter colocado aqui. Eu digo, não tem como eu querer fazer período por período. Eu nunca vou chegar no infinito, né? Mas matematicamente a gente consegue desenvolver por limites ou por derivadas. Eu poderia ter colocado na nossa aula aqui,
como é que a gente chega na perpetuidade. Esse fluxo no limite, se eu tirar o limite disso aqui, como eu t tendendo a infinito, como eu mostrei na aula passada, ele vai ser o meu dividendos por ação, e aí pensando que é o mesmo dividendo em todos os períodos sobre R. Tá? Que nesse caso, o R é o KE. KE, tá? Então, ela se resumiria nessa aplicação de equação. Eu pegar uma perpetuidade e calcular o valor de uma empresa. Então, ele é um modelo muito rápido de se calcular, né? Eu pegar quanto a empresa vem pagando de dividendos, né? Quanto ela vem historicamente pagando, e aí, com base nisso, eu faço uma estimativa, valor esperado de dividendos, e divido pelo valor de CAE, eu vou ter o valor intrínseco, né? De acordo com esse modelo geral. Uma variante desse modelo é o modelo de Gordon, ele é bastante famoso também, né? É um autor da área financeira bastante conhecido, em que ele penaliza o custo de capital por uma taxa de crescimento, que é um modelo que a gente viu também na aula passada, com a diferença do numerador, que era o free cash flow, né? Era o fluxo de caixa. Agora é pura e simplesmente dividendos. Tá, e para que eu vou usar esse modelo de dividendos? Porque eu, na condição de investidor, de um possível acionista, né, de comprar ações da empresa, estando fora da empresa, normalmente o que a gente utiliza como métrica, né, não o valor do ganho de capital pela valorização da ação, né, pensando no longo prazo infinitamente. A minha ideia não é comprar para vender no futuro, né? Então, eu só vou realizar o lucro no ganho de capital se eu vender, se eu realizar o ativo no futuro. E no modelo de Gordon, não. Eu estou pensando em ficar infinitamente com a ação e viver dela como um aluguel, uma renda, e aí eu considero o dividendo. Então, por isso ela acaba sendo muito útil para investidores de longo prazo. Aqui no Brasil, pouca gente faz isso, né? Mas nos Estados Unidos, mais de 90%, a grande poupança do americano é investir em ações das empresas. Então, eles gostam muito de se tornar acionistas e viver de aluguéis, né? O pagamento por esse dinheiro que está emprestado para a empresa sob a forma de dividendos. E aí esse modelo é bastante utilizado, sendo penalizado o G, né? Em que ele diminui o CAE, né, que é o meu custo de capital do acionista, e, consequentemente, ele eleva o valor intrínseco da empresa. Tá? Também é bastante utilizado. Uma variante desse modelo de desconto de dividendos, aqui ele se aproxima bem do que a gente viu até então nas aulas passadas, em que a gente tinha um valor explícito, esse aqui era o valor explícito, e um valor implícito, que era a perpetuidade, né? Então, isso aqui mede o valor final, como sendo infinito, e esse meu fluxo de caixa até N períodos. Como a gente viu, normalmente esse N a gente trabalha até 5, né? Como aqui está sendo colocado. E nesse período até 5, a gente tem uma taxa de crescimento alto, elevado, pelo menos é que a gente espera que a empresa tenha. Mas, passado esse período, ela passa a ter um crescimento estável, e a gente viu que, normalmente, a gente, para calcular essa taxa de crescimento estável, no caso dos Estados Unidos, é muito utilizado os T-bonds, né, ou a taxa livre de risco do mercado americano, porque lá seria uma boa proxy de crescimento do mercado, dado que o mercado normalmente paga prêmio, né? Enquanto que aqui no Brasil
eu havia recomendado de usar como proxy de taxa de crescimento perpétua o PIB, porque as empresas tendem a crescer menos do que o pagamento de juros aqui no Brasil. Não é à toa que 30% do mercado de capitais no Brasil, em market value, está concentrado nas empresas do mercado financeiro, do setor financeiro, mais especificamente bancos. Isso é um viés do mercado brasileiro que é pouco pulverizado. Tá? E então, por incrível que pareça, vale mais a pena na atualidade, né? Pelo valor de retorno médio de mercado, pelo Ibovespa, investir em renda fixa do que correr risco no mercado de ações. Então, por essa razão, a migração da taxa livre de risco para o PIB, no caso do Brasil. Né? Então, como a gente viu, esse valor na aula passada, agora, em vez de eu considerar o free cash flow do meu período 6, né, que seria N mais 1 é 6. Vou construir aqui de novo esse mesmo fluxo de caixa ali. Eu quero saber o valor intrínseco, e a gente viu que calculava os 5 primeiros períodos, e daqui para frente eu teria, então, um valor constante, né, até a perpetuidade, até o infinito. No período 6, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. E esse valor a gente traz para valor no período 5, né? E depois, para igualar esse valor aqui, eu jogo para cima e trago todo ele junto para cá. Por isso, essa equação, né, do meu P, meu preço no ano 5 é dado pelo meu pagamento de dividendos no período 6 sobre KE, que é o modelo de Gordon. A gente viu agora o modelo de Gordon, que é a perpetuidade, só que eu estou considerando a perpetuidade do ano 6 para frente. Tá? Então, depois eu processo todas elas de forma igual, a gente viu aqui. Tá? Então, dessa forma, esse seria o procedimento. Uma outra variante é que a gente tem o KE para o período de alto crescimento, né? Esse RIGT-G, RIGT-Grow, né? Então, de alto crescimento. E depois, no período estável, nós teríamos um custo de capital ST, né? ST, que é stable, né? Stable, ou de crescimento estável da nossa empresa. Portanto, o custo de capital, ele é diferente. Ele é diferente do que está aqui. Ó. Nesse meu cálculo, eu já estou com ele no período 5, ó, PN, N igual a 5, e o N é igual a 5. Para achar o PN, eu tenho que usar a perpetuidade. É do período 6, N mais 1, tá? Para trazer para o período 5. E aí eu utilizo um custo de capital estável. E qual é a diferença do custo de capital estável? Muda o quê? O beta. Tá? A gente aprendeu a questão de cálculo, então, do beta. Vai mudar também a relação de debit equity da minha empresa, porque ela não está mais crescendo de forma exponencial ou de forma acelerada. E aí, qual é que é minha relação de debit e equity, né? Como a gente viu em aulas passadas, para mim calcular, então, esse KE estável, a gente considera um beta tendente a 1 ou 1, tá? E a relação de debit e equity normalmente tendendo a um ponto ótimo de relação, né, entre débito e equity,
que é o ponto em que eu maximizo o aproveitamento do benefício fiscal oferecido pelo por deixar de pagar tributos ao pegar empréstimos, né? Ou utilizando a relação débito e equity média do mercado. Portanto, o CAE estável ele não é igual ao CAE de alto crescimento a 5 períodos. Esse seria outro detalhe nesse modelo de 2 estágios. Esse modelo de 2 estágios, a gente pode considerar um variante de cálculo em que estabelece a relação do payout constante. Tá? Então, payout é eu imaginar o meu pagamento de dividendos durante o período de alto crescimento, a empresa ela tende a pagar baixos dividendos. Por quê? Porque ela retém muito dinheiro, né? Seria o meu lucro cheio, o lucro da empresa, o lucro líquido da empresa. É 100%. E esse 100%, ou ele é reinvestido pela empresa, aí a empresa retém, ou ele paga sob a forma de dividendos. Tá? Então, quando a empresa está crescendo bastante, ela paga baixo dividendos. E depois que ela chega no período estável, a tendência é ela ter um pagamento de altos dividendos. E isso é interessante para mim, como investidor, né, de longo prazo, pensando em viver de renda de forma confortável, sem estar estressando, né, em acompanhar o mercado toda hora, se estou ganhando ou perdendo, né, mas tendo um resultado de longo prazo bastante interessante em termos de retorno sob a forma de dividendos. Tá? Então, o meu modelo ele teria esta variante, tá, de cálculo, ó, como aqui está sendo expressado, da parte estável e a estável, o estável alto e depois estável infinito. Né? Então, nesse modelo aqui estável, eu estou dizendo que todos os meus Gs no período de alto crescimento, eles são iguais. São iguais. E essa é a relação que a gente tem entre payout, né, e G sobre o ROI. Esse G sobre o ROI é a minha taxa de retenção, ou de reinvestimento da empresa. Tá? Esse aqui é o terceiro, né? Então, eu já mostrei. Esse é o quarto modelo de dividendos que eu estou apresentando, que eu mostrei o modelo geral, o modelo de Gordon, depois o modelo de 2 estágios, né? E agora o modelo de 2 estágios com payout constante. E vou apresentar um quinto modelo, aqui que além do payout constante, a gente considera a recompra de ações. Tá? Isso é bastante comum às empresas, tendo uma desvalorização do mercado, o mercado estando em baixa e as ações estando com baixo preço, elas praticarem a ação de recompra de ações, né? Diminuindo a oferta de ações. Então, se eu retiro a quantidade de papéis do mercado e não negocio, a tendência é eu aumentar o preço. Então, é muito comum elas adotarem esse tipo de estratégia. E aí o meu payout, nesse caso, né, ele vai ser modificado por essa recompra de ações. Né? E essa recompra de ações, normalmente, ela vem associada a um aumento de dívida de longo prazo. Ou seja, as empresas fazendo empréstimos, indo no mercado de crédito para buscar recurso para comprar ações. Tá? Então, eu teria que considerar o conjunto da dinâmica de recompra de ações e também assunção de dívidas. Tá? E o meu modelo passaria a ter esta cara, tanto a parte de crescimento alto, né, e depois
de crescimento baixo. Como a gente viu antes, o crescimento é baixo, mas a tendência é ter um payout alto nesse modelo de Gordon de 2 estágios, considerando payout constante e recompra de ações. Esse mesmo modelo, esse quinto modelo, a gente pode dividir ele em 3 partes. É o mesmo modelo reescrito de uma forma diferente, em que agora eu estou mensurando qual é o valor dos meus ativos existentes. Então, quanto eu estou recebendo de dividendos do meu ativo existente. Então, eu abri a equação. Aqui não dá tempo de eu mostrar a parte de derivação, como é que se chega nas equações, né? Mas seria algo bastante interessante também, como aprendizado, se aprofundar nessa parte de álgebra e entender como a gente chega, né? Mas o que vale para nós é o uso da equação. Então, quanto os ativos existentes me pagam para chegar ao valor da empresa, ou qual o valor da empresa com base no que já existe, que, percebam, é o modelo de perpetuidade. Simplesmente é o modelo de perpetuidade. Tá? Na minha data zero. A parte de crescimento extraordinário e depois a parte de crescimento estável. O restante não muda nada, né? Não muda nada no meu cálculo. Bom, existe também o modelo de desconto de dividendos, aqui, então seria um sexto modelo de desconto de dividendos chamado de modelo H para avaliação de crescimento, tá? Em que ela tenta capturar um probleminha do modelo de 2 estágios, e naquele modelo de 2 estágios, ele estava considerando o mesmo crescimento durante 5 anos, né, ou um crescimento muito próximo, e aí de repente caía do quinto para o sexto. E esse solavanco abrupto não ocorre no mercado, né? Na verdade, é um processo gradual, como aqui está sendo colocado, de forma simplificada, uma taxa de redução do crescimento ao longo do tempo. Tá? Então, esse H, que 2H seria tempo cheio para mim chegar até o meu crescimento estável, e H seria half, ou metade do período, né? Por isso 2H, o período cheio. Né? E aqui eu tenho, então, a metade, o H. E com base nisso, então, período médio de redução da taxa de crescimento, eu vou considerar no meu modelo de avaliação H. Então, é pura e simplesmente essa variante. E quanto é que é o H? Bom, se eu estou considerando o período cheio de 5 anos, o H vai ser 2,5 anos. É um modelo mais comum, né? Fazer para 5 anos de cálculo. E depois a gente tem a taxa inicial de alta, com declínio durante 2H, até chegar na minha taxa de crescimento perpétuo. Então, seria um outro modelo de cálculo de desconto de dividendos. Bom, eu posso juntar um modelo de 2 estágios com o modelo H, né? Chegando ao modelo de 3 estágios. Como aqui está apresentando, eu tenho um período de crescimento estável, um crescimento declinante, né? Ali, então, o payout começa a crescer até chegar ao payout alto, como está aqui embaixo na minha lâmina, né? Vocês podem perceber. Então, de início, a empresa paga um baixo payout e depois começa a crescer até chegar a um alto payout. Tá? Como variantes aqui, a gente tem que considerar, né, a taxa de crescimento alta, esse GA até N1, e depois, a partir de N2, a taxa de crescimento perpétuo, após N anos. Tá? Então, esse P é o chamado payout, fase de alta,
e payout na fase de crescimento estável ou infinito. Então, eu teria que fazer o cálculo do payout para calcular o modelo de 3 estágios, certo? Então, se aproxima. Para que eu vou utilizar isso? O Damodar apresenta, na sua literatura, empresas centenárias utilizando esse tipo de modelo, como o caso da Coca-Cola. Lembrando que existem muitas empresas centenárias, tá? Para não dizer que existem até empresas milenares. Se vocês procurarem no Google, vão ver que a empresa mais antiga do mundo data de 548 depois de Cristo. É uma empresa de construção no Japão. Então, ela é capaz de pagar dividendos de forma perpétua, como a gente está falando aqui, né? Também tem outra no Japão bastante antiga, que é uma pousada, um hotel, né? Datado de 740 depois de Cristo. E empresas do período aqui na ocidental, de 1500 para cá, a gente encontra muitos, né? E da Revolução Industrial de 1800 para cá também vai crescendo bastante o número de empresas que são centenárias. E aí esse tipo de empresa de longo prazo é um perfil de empresa em que o modelo de pagamento de dividendos ele se torna bastante interessante, né? Bom, então observações sobre o modelo de dividendos, né? Testes do modelo que no longo prazo fornecem retornos adicionais. É interessante a gente contemplar isso, né? Como na arte da guerra, dificilmente alguém vai para a guerra só com um rifle ou uma granada, uma faca, leva o arsenal inteiro que tiver disponível. Na questão de avaliação de empresas, se eu tiver uma grande equipe, tiver condições, é pertinente, adequado eu analisar diferentes aspectos, ou utilizando diferentes técnicas para avaliação da minha empresa, né? É o que está sugerindo eu fazer testes do modelo no longo prazo. O modelo, ele não supera sempre o mercado, em todos os anos. Tá? Isso com base em testes já realizados. O modelo também indica baixos índices, né, de PL, preço sobre lucro, com altos dividendos, como estando subvalorizados. Né? Mas os estudos indicam que selecionarem empresas diretamente com baixos índices, normalmente vão produzir melhores resultados. Tá? Então, isso é uma constatação interessante. Ações de altos dividendos têm desvantagens fiscais para as empresas. Então, por isso que eu destaquei. Se eu estou na condição de investidor, né, ou de acionista, pensando, então, na agenda ou no patrimônio do acionista, é algo interessante eu utilizar o modelo de desconto de dividendos, né? Agora, altos dividendos para as empresas não é uma boa, porque tem desvantagens fiscais, principalmente nos Estados Unidos, tá? Em que os tributos dos dividendos, né, eles vão ser pagos pelos acionistas, enquanto que aqui no Brasil os tributos são pagos, né, pela empresa. Tá? Então aqui não é muito interessante a gente utilizar esse esse modelo, tá? Estando dentro da empresa. Já lá no mercado americano, eu estando na condição de acionista, eu tenho que considerar esse fator. Eu estou pagando 30% de imposto de renda do meu dividendo. Bom, isso resumindo, então, em
meia hora já, poxa, passou rápido, o capítulo 13. Eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 14 e o 15 ainda, né? Então, o capítulo 14, ele retoma o tema Free Cash Flow to Equity, né? O modelo de fluxo de caixa para os acionistas, né? Tentando comparar e dizer qual o momento em que eu devo utilizar Free Cash Flow ou o modelo de Gordon, o modelo de desconto de dividendos que eu acabei de apresentar. Então, essa lâmina a gente também já viu em aulas passadas, relacionando o meu Free Cash Flow to Equity, aqui da equação, mas agora eu estou acrescentando novas informações, como o NIP e o NIG, que é a necessidade de investimento em capital e a necessidade de investimento em giro. Então, misturando com a análise, né, de capital de giro da empresa. Portanto, eu consigo calcular o meu Free Cash Flow to Equity a partir do meu lucro líquido e da minha necessidade de investimento e a minha necessidade de investimento em giro, considerando que a minha necessidade de investimento de capital é o CAPEX menos a depreciação, menos esta letra grega aqui, que eu não lembro exatamente o nome, se alguém puder me ajudar, como é que eu chamo isso aqui? É gama, né? Se eu estiver errado, me corrijam. E, então, o índice de endividamento vai ser débito sobre o meu ativo total, né? É chamado de índice de endividamento para mim calcular minha necessidade de investimento de forma algébrica, quanto eu preciso para as atividades operacionais da empresa. E esse mesmo fator eu vou usar para calcular working capital, com base no meu índice de endividamento. E assim eu consigo calcular o meu free cash flow. Aqui a fórmula aberta que a gente viu, né? Sendo que o OWC é o meu Operating Working Capital Variation, que é dado pela a variação do meu ativo circulante operacional menos o passivo circulante operacional no período N, pela diferença no período N menos 1. Então, qual é a diferença, ou qual é a relação entre dividendos e o free cash flow, né? Ele mostra o percentual de free cash flow do equity que é realmente pago aos acionistas sob a forma de dividendos, né? Ou recompra de ações. Então, essa seria a grande diferença. Eu vou encontrar dois valores distintos do free cash flow to equity e o dividendo desconto model. No meu free cash flow to equity, igual ao que a gente viu dos modelos de dividendos, eu posso utilizar o modelo de Gordon. Isso aqui é o mesmo modelo de Gordon, considerando agora, em vez dos dividendos, é o meu free cash flow to equity do meu período 1. Então, isso aqui é uma perpetuidade, tendo como penalização a taxa de crescimento do meu lucro líquido, como aqui está sendo colocado, né? A minha taxa de meu G vai ser calculado como sendo, né, a minha taxa de reinvestimento, que a gente viu em aulas passadas, que era o B, vezes o meu ROI. Essa taxa de reinvestimento aqui é o B. Bom, e dessa forma eu tenho a mesma coisa que a gente viu antes, um modelo de 2 estágios, que é essencialmente o que a gente aprendeu na aula passada, quando eu apresentei para vocês esse PN, né? Tem a caneta aqui, PN, que era o meu valor final,
Esse aqui é o valor final, né? Como é que a gente calcula ele? Aqui, Free Cash Flow to Equity de N mais 1, que a gente, na aula passada, eu apresentei como sendo Free Cash Flow do quinto período, multiplicado por 1 mais G, né? Por quê? Porque o meu Free Cash Flow de N mais 1, que é 6, é igual ao meu fluxo de caixa do período 5, mais a taxa de crescimento que eu estou prevendo, né? Nesse meu período, que vai ser aqui GN, né? Período estável, GN. Sobre o meu valor, como está aqui sendo colocado, né? O meu KE menos GN, e esse valor eu ainda vou trazer agora. Esse valor eu estou no período 5, eu saí de 6, né? Eu estou trazendo o meu período, meu fluxo de caixa, aqui é 6, do 6 até infinito, que normalmente é até 5, né? Aqui o meu período de longo, eu estou fazendo um pouquinho mais alto, e estão os meus 5 períodos. É 5, né? Não ficou na mesma escala aqui. Até 5. Então, eu já trouxe para cá e agora eu tenho que trazer do quinto para o período zero. Por isso, eu multiplico esse valor, como a gente viu na aula passada, por 1 mais o meu G agora. Meu G não, perdão, meu KI. Vou apagar aqui. Agora um pouquinho mais, não tem problema. Vou apagar aqui, já vou apagar aqui um pouquinho a mais. E vamos corrigir, fazendo a escala. 1 mais meu KE. E aí o detalhe aqui é o meu KE do período de alto crescimento. Aqui era o KE do meu período estável. Elevado na 5, ou N, de forma genérica, como está sendo colocado. Para trazer esse meu PN para a data zero. Tá? Então, não posso botar igualdade. Tem que colocar dessa forma, porque agora, como eu acrescentei esse fator, deixou de ser uma igualdade. Né? Já é o valor intrínseco, a contribuição intrínseca, ou melhor, a contribuição implícita para o valor intrínseco da empresa. O modelo de 3 estágios também se aplica para o Free Cash Flow to Equity, em que eu tenho, nesse meu modelo, alto CAPEX. Antes a gente tinha baixo payout, né? Agora e tinha alta taxa de crescimento no dividendos. Aqui eu tenho alto CAPEX e alta investimento capital de giro e uma baixa depreciação, porque os ativos são todos novinhos, a empresa é novinha. E à medida que a empresa vai envelhecendo, ela tem que manter os ativos, né? E aí, como ela continua crescendo, e ela tem que crescer, porque senão ela morre, né? Ela continua crescendo, então vai aumentando o CAPEX numa taxa menor do que o crescimento da depreciação, porque a maquinaria, os prédios vão ficando todos velhos, até um ponto que a depreciação é tão alta que quase se equivale ao CAPEX. Né? Eu só consigo manter, porque a empresa é muito grande, e aí eu só consigo repor a tecnologia, acompanhar a tecnologia e ter pequeno crescimento. Tá? Mas tudo que eu falei antes do modelo de 3 estágios para dividendos vale aqui para esse modelo de 3 estágios do Free Cash Flow to Equity. Então, premissas, né, em relação ao modelo de dividendos e o Free Cash Flow to Equity. Primeiro é que eu estou considerando só a questão de dividendos. Isso é interessante, né? Se eu for pensar em cashback, retorno do meu investimento sobre a forma líquida de dinheiro. No caso do Free Cash Flow to Equity, eu estou considerando, né, também a questão de
de valor da empresa, tá? Então, eu posso não ter dividendos, a empresa está retendo lucros, então, como é o caso de empresas de alta tecnologia, que tendem a não pagar dividendos, retém muito para fazer reinvestimento, né? Então, os ganhos remanescentes são investidos apenas em ativos operacionais, tá? Outra premissa, crescimento esperado, né? Então vai medir o crescimento advindo de ativos operacionais e caixa, tá? Sendo produto do índice de retenção e do ROI, enquanto que aqui mede o crescimento advindo somente das operações da empresa, da atividade operacional da empresa, não considera ganho da atividade financeira, né? Nesse meu modelo. Então, tem muita empresa que, às vezes, ela já não está mais tendo um grande lucro pela atividade operacional, às vezes ela está num mercado que já está saturado, no ciclo de vida do produto já está de maduro para declínio, né? E aí, o principal renda da empresa, muitas vezes, não é mais a atividade operacional, mas ela tem gordura, ela tem caixa, tem movimento, e aí a habilidade de gestão dos gestores, né, sendo redundante, a gestão dos gestores, às vezes potencializa o retorno com investimentos financeiros. E o modelo de dividendos, então, ele vai captar isso, enquanto que o free cash flow to equity não, ele vai medir somente a atividade operacional. Caixas e títulos negociáveis, também, qual é a relação, né? Então, aqui o lucro de caixa e títulos negociáveis é incorporado nos ganhos, enquanto no free cash flow não, né? Pode ser incorporado, mas não. Não significa que está sendo analisado. Tá? Então, dividendo de desconto model ou free cash flow to equity, quando é que eu vou usar um ou outro, né? Se houver uma probabilidade substancial de aquisição ou fusão, a empresa está incorporando outras empresas, e ela vai precificar melhor, ó, se a empresa ela vai ter o controle corporativo. Então, isso tudo são conclusões com base em estudos, em análises já feitas, né? Muitos artigos publicados, muita ciência envolvida. Mas agora, se ocorrer mudança do controle corporativo, né, é mais difícil por causa do tamanho da empresa ou restrições legais, aí o modelo de desconto de dividendos vai fornecer um benchmarking melhor, né, para fins comparativos da empresa. Tá? Então, isso é interessante de se observar, inclusive, no momento da aquisição ou fusão de uma empresa. Como é que eu vou avaliar a empresa, né? Imagina, eu estou trabalhando na parte de investimentos, né, bancários, né? Investment banking, né? Então, eu tenho que precificar as empresas, nada mais do que calcular o valor intrínseco, qual modelo eu vou utilizar. E aí eu tenho que considerar, tem bastante sinergia nessa fusão, se não tem sinergia, um ou outro modelo vai ser mais adequado. E o capítulo 15, então, é bem rápido, né? É interessante, eu sugiro vocês fazerem a leitura. No final de cada capítulo tem vários exercícios, ao longo do capítulo tem exercícios feitos, e ao final do capítulo tem vários exercícios de fixação. O capítulo 15, ele mostra o custo de capital e outra variante, outra forma da gente calcular o valor intrínseco de uma empresa, que é chamado Adjusted Present Value. Então, em vez de usar o VAC, que é o Cost of Capital, né, o Weighted Average Cost Capital, eu vou utilizar esse valor presente ajustado. Então, ele faz um paralelo, que nem a gente viu entre dividendos e free cash flow to equity, um paralelo entre o VAC e esse modelo ajustado
o valor presente. Então, a abordagem do fluxo de caixa livre da empresa. Tá? Ó, eu estou aqui dizendo que eu poderia fazer o fluxo de caixa de 5 formas. Primeiro, free cash flow to farm, que a gente já aprendeu. O free cash flow to farm, né, considerando capex e a variação do capital de giro. Né? Em essência, é a mesma equação, as duas. Aqui eu vou ter o mesmo resultado. O meu free cash flow to equity, a partir do free cash flow to farm, então eu vou descontar juros, principal repago, novas emissões de dividendos e variação do capital de giro. Mas eu também poderia calcular o meu free cash flow, né, com base em EBITDA e também com base em NOPAT. Né? Então, eu calcular o valor da empresa com base no lucro e não com base no caixa, no dinheiro. Né? Então, quando a gente fala em free cash flow, né, é o meu fluxo de caixa. Ali, se eu usar o EBIT ou o NOPAT como sendo a flechinha do meu fluxo de caixa, né? Em vez de eu usar aqui free cash flow, eu usar o EBIT. EBITDA, né? O EBITDA do ano 1, o EBITDA do ano 2. Eu vou estar também mensurando a empresa, mas com base no lucro e não no caixa, como aqui está sendo apresentado, né? E aí eu posso usar o variante do NOPAT para o NOPAT. Bom, o que representa cada fluxo de caixa? Então, o Dividend Discount Model é resultado, então, do valor da empresa de valores futuros distribuídos para os acionistas, considerando que a empresa é infinita, um crescimento infinito. Né? Então, se eu olho uma empresa tradicional, uma empresa de longa data, que dificilmente ela vai se extinguir pelo tamanho, né? A exemplo do que eu contei há pouco, de empresas centenárias, milenares. Então, ele é um modelo bom. O Free Cash Flow to Farm ele vai ser interessante para mim avaliar os ativos operacionais da empresa. Então, eu estou analisando o negócio da empresa e não o que eu vou ter de cashback. Né? E aí, também eu considero a empresa como sendo uma vida infinita. O Free Cash Flow to Equity ele vai ser um resultado do valor do patrimônio líquido, independentemente de eu trazer para casa dinheiro ou a empresa ficar com dinheiro, aumentando o capital próprio da empresa e também a empresa com um crescimento infinito, né? Aqui como está sendo colocado. Já eu vou usar o modelo do EBITDA, eu vou estar analisando o valor dos ativos, supondo que não há imposto, o que é uma suposição bastante forte, né? E que a empresa ativamente desinvestirá. Isso é interessante, com o passar do tempo. Ou seja, ela tem uma vida finita. Aí esse passa a ser um modelo interessante, né? Ou seja, é inconsistente supor uma taxa de crescimento de vida infinita e, portanto, a empresa ela vai ser extinguida. E aí o uso desse modelo ele passa a ser interessante. E o NOPAT resulta no valor dos ativos sem reinvestimento, tá? E a depreciação é reinvestida. Tá? E a empresa, daí nesse caso, é infinita, porém sem crescimento. Então, eu vou calcular o valor intrínseco da empresa com base no NOPAT. Portanto, não tem uma única verdade. Né? A gente vê muito curso, o pessoal vendendo, o que se utiliza mesmo é o Free Cash Flow to Farm, né? Mas existe também o Free Cash Flow to Equity. Não, depende do propósito, do tipo de empresa, para que eu vou usar esse valor da empresa, né? Se é para uma fusão, para uma aquisição. Então, se eu tenho perspectiva de que a empresa ela não vai viver para sempre, né? Se ela já é uma empresa madura, já de longa data,
Então, eu vou ter um modelo mais ajustado. A gente está trabalhando com modelos, né? É difícil a gente reproduzir a realidade. Com a inteligência artificial, a gente está chegando próximo disso. Mas são modelos matemáticos, e aí cada modelo matemático ele vai se ajustar melhor a uma realidade de dados, né, da empresa. E a análise fundamentalista ela é muito importante conhecer a empresa para saber qual modelo utilizar, né? Então, o crescimento em Free Cash Flow to Equity, crescimento em Free Cash Flow to Farm, a gente tem o crescimento de longo prazo, né? O crescimento do lucro líquido, como sendo a taxa de retenção vezes o ROI, enquanto que no Free Cash Flow to Farm a gente tem crescimento do lucro operacional, que são coisas diferentes. Então, o meu Gzinho é diferente, né? O meu G daqui, estou falando em crescimento, esse G aqui é diferente desse G aqui, tá? É quanto eu estou reinvestindo, e não é mais o ROI, é o ROC, Return on Capital. E o Return on Capital ele é calculado dessa forma, no PAD sobre o ativo total, enquanto que o ROI é o lucro líquido sobre o PL, né? O ROA vai ser o lucro líquido sobre o ativo total. Empresa com crescimento estável, então a gente tem, eu posso calcular como sendo uma perpetuidade, é a forma mais simples, né? Então eu posso simplificar todo o meu cálculo e calcular só o fluxo de caixa do ano 1 e dividir por VAC menos a taxa de crescimento. Não preciso montar até o quinto período, seria um modelo de crescimento estável, em que eu tenho no PAD 1 menos a taxa de reinvestimento, que multiplica 1 mais a minha taxa de crescimento. Tá? Então, essa aqui é a relação de taxa de reinvestimento com taxa de crescimento. Taxa de reinvestimento é o Bzinho, né? Que viu em aulas passadas. O GN é a taxa perpétua de crescimento do fluxo de caixa. O modelo geral, então, de fluxo de caixa é este, considerando o período infinito. O modelo com crescimento estável após N períodos é o que normalmente é mais aplicado, né, mais vendido comercialmente, através de cursos. É esse modelo aqui, em que a gente calcula até o quinto ano e dali para frente utiliza a perpetuidade, né? E em termos médios, esse fator representa 80% do valor, né? E esse somente 20% do valor intrínseco da empresa. Então, a perpetuidade, ela é o que mais pesa, o valor da perpetuidade do ano 6 para frente. Né? É o que mais pesa o valor intrínseco de uma empresa, de acordo com esse modelo. Mas uma falha que a gente encontra muito comercialmente na venda desse modelo é que o pessoal utiliza o mesmo WACC, o WACC dos 5 anos, como sendo o WACC de crescimento estável. E eu já mencionei no início da aula que tem diferença, né? O beta, ele tende a 1, a relação de débito e equity tende a média do mercado, ou então até o ponto de máximo benefício, né, fiscal. Então, eu teria que calcular 2 VACs, esse seria o ideal. E aí, para encerrar a aula, o modelo do valor presente ajustado, que é um variante, né? Então, em vez de usar o VAC, que para calcular o VAC, eu tenho que calcular o beta, né? Eu tenho que calcular a relação de débito e equity, a valor presente, tem que calcular a taxa livre de risco, calcular o risco país, o prêmio de risco do mercado de ações. Tudo que a gente aprendeu, né, nesse modelo, eu não preciso disso. Da maioria deles, alguns têm. Estou mentindo para vocês aqui, alguns têm. Tem que calcular o beta. Calcular o beta desalavancado, né, aqui, certo? Mas o que eu tenho de diferença? Eu tenho o benefício fiscal da dívida, que considera
Então, o valor de imposto vezes o tamanho da minha dívida, e eu considero também a probabilidade de falência e o BC, que é o Bankruptcy Cost, né? O custo de falência, que vezes a probabilidade de falência, o valor presente do custo esperado da falência. Então, seria um variante para calcular, né, o valor da minha empresa. Percebam que o que eu tenho de diferente? Eu não tenho a relação de débito e equity, tá, sendo utilizada, mas eu estou usando o CAE. Então, no meu VAC lá eu calculo o CAE e o KD, que seria o custo de dívida. Aqui o meu custo de dívida ele é estimado com base nisso, né? Meu benefício fiscal, tá? E eu tenho a minha probabilidade de falência, que está sendo incorporada no modelo geral ali de perpetuidade com a penalização da taxa de crescimento. Então, quando é que eu uso um ou outro? Que nem tem vantagens do modelo de dividendos, o modelo de free cash flow. O VAC eu vou utilizar quando eu conheço bem as proporções de dívida, enquanto que o valor presente ajustado, né, ele vai avaliar melhor se eu tenho um valor fixo de dívida da empresa. Tá? Essa seria a principal diferença entre os dois modelos, qual que ele se ajusta melhor. Né? Também é importante a gente ratificar que a taxa de crescimento de dividendos é diferente da taxa de crescimento do free cash flow to equity, que é a taxa de crescimento do lucro líquido, né? E a taxa de crescimento do free cash flow to farm, que é a taxa de crescimento do lucro operacional. Então, são diferentes grandezas em cada um dos modelos. Aqui a síntese de referencial da aula, em termos de literatura, né? Altman, Asaf Neto, Budnar, Blume, Damodaran, Ramada, Lindner, o Pereiro, Salmonês, o Schloss, o Sharp, Stulz e o Serra são as bases desta apresentação. Bom, então, essa era a aula de hoje, nossa penúltima em que eu monopolizo a fala, né? E depois nós temos a 12ª, em que a fala é compartilhada com você sobre a forma de seminários. Perguntas, dúvidas? Eu tenho uma pergunta. Uma empresa que paga dividendos, por pagar dividendos, não altera o ROI nem o ROA, né? Principalmente o ROA, por exemplo, porque a questão de dividendos já é pelo lucro líquido, né? É o lucro líquido, independentemente do valor que está sendo pago de dividendos, ou não. Sim, é que o lucro líquido também, quer dizer, o dividendo é em cima do lucro líquido também, né? Assim como o ROA, né? Já é a conta inteira. O dividendo é uma porcentagem do lucro líquido. Então, ele tem dois caminhos, né? O lucro líquido, a empresa pagou todas as contas, sobrou um dinheiro. Esse dinheiro, ou ele aumenta o patrimônio líquido, né, reinveste no negócio, ou ele paga sob a forma de dividendos. Tá? O que a gente encontra no mercado, tem empresas, dependendo da sua estratégia, né, dos seus gestores e também da sua política de investidores, retém 100% do lucro, só reinveste. Como eu mencionei, em empresas de alta tecnologia, uma Tesla, né, uma Apple, a Tesla nunca pagou dividendos, eu me recordo de ter ouvido falar de pago dividendos. Todo lucro ela reinveste.
Então, você comprar ações da Tesla, você nunca vai ter lá aquela gordurinha de final de exercício no início do ano lá, né? O pagamento de dividendos no meio do ano, dependendo da política de pagamento de dividendos. Você vai ter somente ganho pelo seu capital, sabe? Sabe que está crescendo a empresa, né? Aumentando o valor de mercado. E aí, para você ver o dinheiro de volta, você tem que vender as ações. Tem outras empresas também que têm com política pagamento de dividendos constante, independentemente dela ter lucro ou prejuízo. Então, imagina uma empresa tendo prejuízo, não teve lucro, o lucro foi negativo. E aí ela pega empréstimos, arruma dinheiro de algum lugar, vende ativos, para distribuir dividendos. Porque tem muita gente que tem essa opção de investimento, né, os dividendos. Aqui, como eu mencionei, tem algumas empresas do setor de energia no Brasil, tradicionalmente pagam altos dividendos, né, em relação a outros mercados, a outras empresas de longa data, dificilmente vão quebrar. Então, vai muito da estratégia de investimento. E aí, além do dividendo, você tem o ganho de capital também. E E tem empresas que às vezes não têm uma tradição de pagamento de dividendos e resolvem fazer um pagamento de dividendos extraordinários. Com frequência a gente olha a mídia do setor financeiro, né, de marketing do setor financeiro, trazendo informações a respeito de empresas que estão pagando generosos dividendos, né? Então, é isto. Não sei se eu consegui completar sua pergunta. Sim, sim, entendi. Eu tenho mais uma pergunta sobre o trabalho final. Eu acabei não começando ainda, mas eu quero começar agora para dar tempo de terminar. A gente escolhe a empresa e faz o valuation em cima dela? Perfeito, Tá. perfeito. Então, é tentar justificar a escolha do modelo, né? Sempre embasar o modelo, à medida que você vai avançando na apresentação, tentar relacionar com o conteúdo. Pode até, de repente, fazer menção de parte do conteúdo que você está utilizando de referência, de base, o autor. Isso Uhum. dá bastante sustentação ao seu trabalho. Tá bom. Era isso. Beleza. Perfeito, gente? Então tá bom. Obrigado pelo tempo de vocês. Bom resto. Obrigado. Obrigado. Valeu, a gente que agradece. Professor, Sim, tem um tempinho para ficar um pouco a mais ainda? claro. Tá? Que aquilo que eu comentei semana passada, daquele meu amigo que tem. Que a gente tinha falado sobre. Ele vir um pouco depois da aula, ou antes até, Aham. para conversar. Tudo bem se ele vier agora? Pode sim, está disponível. Não tem problema. Beleza. Então tá, gurizada, eu vou lá. Boa noite pra vocês aí. Valeu, Cássio. Boa noite. Então tá bom. Valeu, obrigadão. Vou fechar aqui, Uhum. vou parar a gravação e a gente conversa. Tô mandando para ele entrar aqui. Obrigado.